queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estou muito feliz em poder ver alguns rostos que fazia tempo que eu não via. Rita, tudo bem? Bom te ver de novo. Dan, tudo bem, Dan? Bom te ver. Quem mais que eu vi aqui? Acho que não. Cadê o Carlos? O Carlos atrás da... Carlos. Tudo bem, Carlos? Bom te ver. Muito bom ver vocês. Sempre um privilégio ter vocês com a gente. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Palavra de Deus. Nós temos estudado no livro de Romanos. Semana passada eu fiz uma pausa para Páscoa. Aliás, semana passada eu usei o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 25, que é o último versículo do capítulo 4. Entramos essa semana no capítulo 5 de Romanos. O que Paulo está argumentando? Do que Paulo está falando aqui? Paulo ele começa o livro de Romanos mostrando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrando a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. Por que o Evangelho de Jesus Cristo é necessário? Porque tanto judeus quanto gentios estão debaixo da condenação de Deus. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo da condenação de Deus. Então ele mostra isso nos primeiros 3 capítulos de Romanos. Mas no terceiro capítulo de Romanos ele também mostra o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 3, do versículo 21 ao 31, ele mostra o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Como que nós somos justificados diante de Deus. Essa é uma palavra muito importante na teologia paulina, essa é uma palavra muito importante nesses primeiros capítulos de Romanos. E depois que ele nos mostra como nós somos justificados diante de Deus, o que é ser justificado diante de Deus? Ser justificado diante de Deus é você se apresentar diante de um juiz, e esse juiz santo, incorruptível, e você apresenta o seu escrito de dívida, você apresenta a sua conta, tudo aquilo que é contra você, todos os seus pecados, ou todas as suas quebras da lei. Por causa da sua quebra da lei, você merece condenação. Mas quando você se apresenta diante desse juiz, em vez de te condenar, esse juiz ele te justifica. Então, justificação é uma linguagem legal,
uma linguagem jurídica. É você ser declarado santo, justo, justificado diante de um Deus santo. Ou você ser declarado justificado ou sem quebra de pecado, sem quebra da lei, diante de um juiz. É uma linguagem legal. Com a justificação nasce a adoção. Por causa da justificação, nós somos adotados, nós somos parte agora da família de Deus. Então nós somos declarados sem pecado. Contudo, nós não nos tornamos santos a partir desse momento. Quando Deus declara que nós somos justificados, não significa que nós não tenhamos pecado mais. Acabou o nosso pecado. Não. Nós, como disseram os reformadores, nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Ao mesmo tempo. Como funciona isso? Porque é uma declaração, não é o que? Uma imputação. É a mesma coisa que nós também dissemos de Cristo. Quando Cristo ele tomou o nosso pecado, ele foi declarado culpado por causa dos nossos pecados, mas sem pecado. Cristo não se tornou pecador, porque ele tomou os nossos pecados. Da mesma forma, nós não nos tornamos santos quando Deus nos declara perdoados. Contudo, existe então o início de um processo de santificação, que agora é possível. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. A santificação que antes nós odiávamos, o pecado que antes nós ignorávamos, agora nós odiamos. A santidade que nós odiávamos, que nós ignorávamos, agora nós amamos. Então, tudo isso acontece por causa da justificação. A justificação é um ato de declaração de Deus. Você não tem mais pecado diante de mim. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Como? Porque sim, o Senhor Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Essa é a linguagem, essa é a troca, é a imputação de Cristo sobre nós, e o nosso pecado é imputado a Cristo. E ele então é contado como transgressor e paga os nossos pecados. Essa é a linguagem, é disso que o apóstolo Paulo tem falado nesses primeiros capítulos de Romanos. E aí ele vai falar no capítulo 4, que nós estudamos há 2 semanas, quais as implicações dessa justificação. E aí a gente viu, a última mensagem foi sobre como que essa justificação nos faz andar pelos olhos ou pelos passos da fé. Como que a justificação ela é aplicável na nossa vida. Porque, isso aí é high theology, como que isso afeta a minha vida? E nós vimos há 2 semanas atrás que é muito prático essa questão da justificação. Abraão creu em Deus e as suas ações andaram junto com a sua crença. Nós cremos que ele é o nosso Deus, e então nós não olhamos para as circunstâncias externas, nós olhamos para Ele, nós confiamos nele, aquele que nos entregou Cristo. Então, nós continuamos, o apóstolo Paulo continua, agora ele conclui nessa sessão, no capítulo 5, todo esse raciocínio sobre justificação. E aí essas são as últimas implicações. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação, ela vai nos trazer 3 realidades, nesses versículos de 1 a 11 que nós temos estudado hoje, nós temos visto aqui hoje. Ela vai nos tratar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. 3 realidades que vão afetar o nosso passado, presente e futuro, que são os primeiros versículos que o apóstolo Paulo colocou aqui. No versículo 1, então, ele diz: pois então, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. É a primeira coisa que nós vamos aprender aí. Nós temos paz com Deus. Mas também ele vai dizer que nós temos acesso a Deus. A justificação nos traz paz com Deus, a justificação nos traz acesso a Deus, e em terceiro lugar, a justificação, ela nos dá a esperança da glória futura, que nós estaremos com Deus, passado, presente e futuro. A justificação afeta toda a nossa vida. E aí eu queria caminhar um pouquinho rápido aí com vocês sobre esses 3 aspectos do passado, presente e futuro, de como que a justificação afeta a sua e a minha vida.
Então, por isso nós temos paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele fala aqui, paz com Deus, não é a paz de Deus. Qual que é a diferença disso? Porque em Filipenses o apóstolo Paulo usa, nós temos a paz de Deus. Mas aqui a paz com Deus. Porque lembra que ele está falando sobre justificação. Todo o seu argumento é sobre justificação. Então quando ele fala paz com Deus, não é a mesma coisa que a paz de Deus. Porque a paz de Deus, qual é a paz de Deus? A paz de Deus é a paz que nós temos de que o mundo está caindo ao nosso redor. Mas nós estamos em paz. É a paz que excede todo o entendimento humano. Já conheceu gente assim? Quem sabe essa pessoa é essa pessoa que está sentada no seu banco. A pessoa que o mundo está caindo, mas você está em paz. Por quê? Porque é um dom, é um fruto, é o fruto do Espírito Santo. A paz de Deus. Mas aqui não é a paz de Deus que o apóstolo Paulo está falando, é a paz com Deus. Por quê? Porque nós éramos inimigos por natureza de Deus. Esse mesmo argumento você vai achar basicamente em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Então nós éramos inimigos de Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando então nós agora temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. A justificação nos trouxe paz. Agora esse Deus que era contra nós, ele é a nosso favor. Por que nós éramos contra Deus? Porque nós quebramos mais uma vez os seus mandamentos, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós nos achamos no direito de governar a nossa própria vida, quando Ele, sendo Deus, tem o direito absoluto de toda a sua criação e de todos nós. Então nós clamávamos para nós o nosso direito de controlar a nossa própria vida, e Deus clamava para Ele o direito de ter o controle sobre a nossa vida. E se você conhece um pouquinho de história, você vai ver que toda vez que 2 países ou 2 estados diferentes clamaram autoridade sobre a mesma coisa, acontecia o quê? Guerra. Então nós estávamos em guerra com Deus, porque os desejos do Senhor eram diferentes dos nossos desejos. A nossa vontade era contra Ele. Agora, porque nós fomos justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. E aí, em segundo lugar, nós temos acesso a Deus. Então, Deus lidou com o nosso passado. A justificação não é apenas passado. Sim, ela trata com o nosso passado. Nós fomos justificados no passado. Cristo fez isso no passado. Ele lidou com o nosso passado. O nosso passado foi transformado. Contudo, a justificação não é apenas o quê? Uma linguagem, essa linguagem declarativa legal. Ela é isso, mas por causa dela, por causa da justificação, outras coisas acontecem, como eu já mencionei. A santificação, a adoção, né? Então, essa justificação, ela não tem apenas esse aspecto negativo. A consequência da justificação é o relacionamento. Uma vez que nós somos justificados, uma vez que nós temos agora paz com Deus, nós estamos justificados. Porque essa linguagem de justificação, não necessariamente, toda vez, ela é o quê? Ela é de relacionamento. Quando você chega no juiz, o juiz vai julgar o seu caso. Você ganhou o caso. Ele te declarou inocente. Isso torna você amigo do juiz? Isso torna você membro da família do juiz? Não. Contudo, a justificação com Deus, Ele não apenas, abre aspas, não apenas nos justificou diante dEle e nos declarou legalmente perdoados, sem pecado, mas Ele nos adota como filho. A obra de Jesus Cristo, ela inclui também a nossa adoção como filhos de Deus. Então, depois que nós fomos justificados, que agora estamos em paz com Deus, nós temos agora relacionamento com Deus. E porque nós temos relacionamento com Deus, nós podemos apresentar diante de Deus as nossas orações, diante de Deus as nossas falhas, os nossos pedidos, os nossos medos, os nossos pecados. E ter a certeza de que o Senhor nos escuta. E ter a certeza de que esse Deus,
que nos deu Cristo, que está ao nosso favor, Ele vai nos escutar favoravelmente. Ele vai olhar para nós, os nossos pedidos, para o nosso clamor, para a nossa oração, de maneira favorável, porque agora nós temos paz com Deus. Não apenas paz com Deus, agora nós temos um relacionamento com Deus. E no terceiro lugar aí, nós temos então esperança da glória, na glória futura, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação, ela trabalha o nosso passado, nós temos paz com Deus. Ela trabalha o nosso presente, nós temos acesso a Deus. Ela trabalha o nosso futuro, nós temos uma garantia. Qual é a garantia? Nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa expectativa. É o que nós cantamos aqui. É isso que nós declaramos com a nossa boca. Nós estaremos com aquele que era, com aquele que é, com aquele que há de vir. E quando ele vier, nós estaremos com ele para sempre. E a justificação é essa garantia. Por quê? Porque ele foi entregue, Romanos 4, 25, porque ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Foi o que nós falamos semana passada. A justificação é o nosso ticket, a nossa garantia, o nosso recibo. De quê? De que nós estaremos com Ele para sempre. Do que aquilo que Jesus Cristo nos prometeu, antes de estar na cruz. Tudo aquilo que Ele nos disse é verdade. Por quê? Porque a ressurreição prova que tudo o que Jesus disse é a verdade. E Ele é o Senhor. Então, ela é a nossa esperança viva. De quê? De que nós viveremos com o Senhor para sempre. Então, justificação, ela vai nos trazer essas três coisas. Vai nos trazer paz com Deus. A justificação vai nos trazer acesso a Deus. Justificação vai nos trazer essa certeza da glória futura. São essas três coisas que nós vimos aí nesses dois primeiros versículos. E ainda no versículo 3 diz assim: não só isso, ou seja, não só isso que nós acabamos de falar. A justificação não vai apenas trazer tudo isso. Tem mais. Tem mais. Versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós nos alegramos também nas tribulações. E geralmente quando a gente fala assim, nós se alegramos também nas tribulações, não tem nem um amém. Né? Está vendo como que você não escuta nem o amém? Nós nos alegramos nas tribulações, porque nós não gostamos de nos alegrar nas tribulações. Aliás, nós não gostamos das tribulações. Essa bem é a verdade. Quem gosta de tribulação aqui? Quem gosta de passar por períodos de teste? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que essa justificação, ela vai tratar conosco. E por causa de tudo esse pacote da justificação, nós vamos passar pelos sofrimentos. E nós vivemos num mundo caído, num mundo dominado pelo pecado. Então, nós não estamos isentos dos sofrimentos. Quando nós estivermos passando por sofrimentos, nós devemos lembrar que nós vivemos nesse mundo caído. Porque se nós começarmos a ter uma falsa expectativa, não, agora que eu sou crente, eu não vou mais passar por lutas. É aí que a luta começa, meu irmão. É aqui que o negócio começa a apertar. Agora você vai ser testado. Mas por quê? Porque passando pelas tribulações, as tribulações produzem perseverança. Mas qual a diferença que a justificação faz no meio das dificuldades? Porque essa é a pergunta. Então, qual que é a diferença que essa justificação faz no meio das nossas dificuldades, do nosso dia a dia? Como que a justificação me ajuda? Como que esse pacote todo que você falou anterior pode me ajudar no meu dia a dia? Como que isso funciona? Essas realidades da paz, acesso e esperança transformam a nossa realidade aqui e agora. Como eu disse, essas coisas, gente, não são a teologia que a gente aprende no seminário, nos meios acadêmicos, e que não tem aplicação nenhuma para a igreja.
Como você viu, a justificação ela já nos dá 3 coisas que são bem palpáveis para a igreja. Muito palpáveis. E essas 3 coisas elas vão transformar, ou deveriam pelo menos, transformar a nossa maneira de passar pelos sofrimentos. Por quê? Porque nós não nos gloriamos por causa dos sofrimentos. Note que o apóstolo Paulo não está falando, nossa, como eu sou feliz por passar por sofrimentos. Ele não está falando isso. Estou passando pelo sofrimento, porque muitas vezes essa é a nossa percepção errada de como a gente tem que passar pelos sofrimentos. A gente tem que passar pelo sofrimento, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E não é esse o testemunho bíblico. Quando Jó perdeu toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus bens, ele bradou a Deus, glória a Deus por tudo isso, porque Deus está me fazendo passar por esses testes, agora estou muito feliz porque eu estou passando por esse sofrimento. Foi isso que ele fez? Não. Ele rasgou suas roupas, colocou terra na cabeça, trocou de roupa. Ele provavelmente chorou, gritou, esperneou. E aí o que a Bíblia fala de Jó? Contudo, em tudo isso, Jó não pecou. Então, gente, chorar no momento de sofrimento não é pecado. Espernear não é. Nada disso é. O pecado é você abandonar Deus no meio do seu sofrimento. Ou querer culpar Deus por causa dos seus sofrimentos. Porque nós vamos passar por sofrimentos. Isso é inevitável. Então, não é se alegrar por causa dos sofrimentos. É se alegrar no meio de, ou no meio dos sofrimentos. É disso que ele está falando. E existe um mundo de diferença aqui. Você se alegrar por causa dos sofrimentos e se alegrar no meio dos sofrimentos. Qual o mundo de diferença que tem aqui? O cristão, então, ele não é essa pessoa que está feliz por passar por meio de sofrimentos, porque isso é masoquismo. Masoquismo, se você não sabe o que é masoquismo, é aquela pessoa que ela mesma se aflige com dor ou com aquilo que ela faz no seu próprio corpo para sentir dor, e ela tem prazer na dor, ela tem prazer no sofrimento. Mas esse não é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós não temos prazer nos sofrimentos. Aliás, gente, nós sofremos com os que sofrem, porque nós vemos, por exemplo, Jesus, quando ele vem, várias vezes Jesus o quê? Ele sofre por causa dos sofrimentos, ele fica angustiado por causa dos sofrimentos. Quando ele vê Lázaro no túmulo, Jesus chora. Por que Jesus chora? Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, não sabia? Jesus chora porque ele vê os efeitos do pecado na nossa vida. O que o pecado fez conosco. Então, os sofrimentos dessa vida não devem ser para nós coisas comuns. Nós devemos sim chorar, clamar, buscar a Deus, pedir a Deus que Ele venha nos ajudar no meio de tudo isso. O cristão também não é alguém que ignora os sofrimentos. Ele não é alguém que, eu estou passando por um sofrimento, aí eu chego aqui na igreja, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo, minha vida está um caos, está desabando. Então eu seguro o sorriso no rosto e venho e está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Isso não é cristianismo, isso é estoicismo. São os estoicos que acreditavam nisso. Que você não deveria deixar os sofrimentos te atingirem. Você ignora os sofrimentos, você é mais forte do que eles. Isso não é cristianismo. Nós muitas vezes desabamos nos meios dos nossos sofrimentos, mas no meio dos nossos sofrimentos nós podemos contar com a presença maravilhosa de Deus. Essa é a promessa bíblica. Então, qual o resultado dos sofrimentos para aqueles que entendem a justificação pela fé? Qual o resultado? Os sofrimentos, eles produzem o quê? Perseverança. Os sofrimentos, eles produzem, versículo 4, um caráter aprovado. Leia aí, a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então,
o porquê que nós passamos pelo meio de sofrimentos. Qual o objetivo, qual o propósito de Deus em nos deixar passar por meio de tantos sofrimentos. Porque no meio dos nossos sofrimentos, os sofrimentos produzem perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado? Esperança. Perseverança, caráter, esperança. O sofrimento, então, leva à perseverança. E essa palavrinha no original, ela é bem interessante. Porque perseverança, o que é perseverar? É você se manter ali, apesar do que está acontecendo, você se mantém ali, no mesmo lugar. Essa é a ideia dessa palavra. Contudo, você tem também uma conotação nessa palavra de o quê? De foco. A perseverança é ter foco. Por quê? Porque a perseverança no meio dos nossos sofrimentos, os nossos sofrimentos, eles vão tirar tudo aquilo que tem sido o que na nossa vida? Empecilho, que tem sido aquilo que não tem nos empurrado, nos impulsionado para frente. A perseverança vai nos trazer o quê? Foco, então, para olhar aquilo que nós realmente temos que prestar atenção, para focar naquilo que realmente importa na vida e deixar de lado todo o resto. Os sofrimentos têm essa capacidade na vida do cristão, de queimar tudo aquilo que não presta. Por exemplo, como que nós tratamos o ouro? Como que se tira a impureza do ouro? O ouro, ele é jogado na fornalha, ele é aquecido, e o ouro, ele não pode ser destruído pelo fogo. Mas tudo aquilo que é impureza no ouro vai ser destruído por causa do calor. Assim é também a nossa caminhada com Deus. Nós passamos muitas vezes por sofrimento, e Deus permite que nós passemos por sofrimentos exatamente para isso. Para o quê? Para nos purificar, para tirar tudo aquilo que tem impedido o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Porque Deus não apenas quer agir na nossa vida, Deus ele quer agir através da nossa vida. Sabe aquele amigo do trabalho? Deus quer alcançar ele através de você. Sabe aquelas pessoas que estão aí fora, que precisam ouvir do Evangelho de Cristo? Deus quer usar a sua boca para falar do amor de Cristo. Deus ele tem uma obra, tem um ministério para você, na sua vida. Deus tem um chamado para você. Ele não quer apenas abençoar você, só falar com você. Ele quer expandir de você para as pessoas. Ele quer te fazer um vaso de honra para a glória dele. E então, os sofrimentos vão queimar essas impurezas, todas essas distrações da nossa vida, e vão nos fazer focar naquilo que importa: Deus. Deus. E aí, em segundo lugar, a perseverança. Ela produz o quê? Caráter. E essa palavra caráter também, ela tem essa conotação de prova, de teste. A perseverança, ela então vai nos dar foco. O foco vai nos ajudar o quê? A ter um caráter aprovado, a passar pelo meio do teste, pelo meio da prova, e sermos aprovados, a termos o nosso caráter transformado e aprovado por Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser diferentes nesse mundo. E muitas dessas coisas só acontecem quando nós somos testados, provados. Eu gosto muito, eu joguei bola a minha vida inteira. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo. Quando um time que nunca chegou numa final, ele chegava numa final, a probabilidade dele ganhar era muito pequena, apesar de ser um bom time. Por quê? Porque aquele time, ele nunca tinha chegado numa final, ele está chegando numa final pela primeira vez. Aqueles outros times que estão acostumados a chegar na final, nas semifinais, nas últimas fases do campeonato, são times grandes, são times que estão acostumados a chegar naquela fase. Então a possibilidade daquele time pequeno, daquele time que nunca chegou lá, ganhar, era muito menor. Por quê? Porque aquele time, ele não tinha sido o quê? Testado. Ele não tinha passado por aquelas fases outras vezes. Enquanto o outro time, aquele time que já tinha estado naquele lugar,
naquele tipo de situação várias outras vezes, ele chegava naquela circunstância com muito mais, o quê? Ele chegava com muito mais foco, com muito mais confiança. Ele chegava lá seguro. E isso fazia toda a diferença. Aí, isso faz a diferença na nossa vida cristã. Por quê? Porque para nos tornarmos cristãos maduros, esses sofrimentos que vão queimando isso, vão nos dando foco, nos ajudam na nossa perseverança, vão nos tornar cristãos, o quê? De caráter aprovado diante de Deus. E vamos passar por vários tipos de circunstâncias e situações que o nosso caráter vai ser testado, mas nós vamos ser aprovados. Por quê? Porque nós já fomos testados nisso várias outras vezes. Isso vai nos trazer caráter aprovado. Em terceiro lugar, esperança. Tudo isso, esse foco, esse teste no nosso caráter, vai nos produzir o quê? Esperança. E essa palavrinha esperança aí, ela às vezes ela tem uma conotação, nós levamos ela como uma conotação negativa. Como que esperança pode ter uma conotação negativa, Rodrigo? Uma conotação negativa, como? Porque esperança, para muitos de nós, o que é esperança? É desejar com todo o meu coração que alguma coisa vai acontecer. Eu desejo do fundo do meu coração, com tudo que eu posso, com toda a minha fé, de que alguma coisa aconteça. Isso para muitos de nós é o que é esperança, é a definição de esperança. Mas essa não é a definição de esperança que a Bíblia usa. Esperança não é o que eu coloquei aí como pensamento positivo. Esperança não é pensamento positivo. Já ouviram isso? Pense positivo. Pense e ficará rico. Isso aqui não vai trabalhar não para você ver. Então, pensamento positivo não te ajuda em nada, gente. E não é isso que é esperança em termos bíblicos. Não é você ficar pensando que vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo. Não é isso que é a esperança, do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esperança, em termos bíblicos, essa palavra, ela tem essa conotação. Você fazer o quê? É você ter certeza absoluta em provas reais, em fatos, de que aquilo que foi prometido vai acontecer. Por isso que nós temos a certeza absoluta da nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? A glória futura. Qual é a nossa... Por que nós temos a certeza absoluta da nossa glória futura? Porque o Senhor já nos deu Cristo. Ele é a nossa certeza. Lembra da ressurreição? Ela é a nossa garantia. Ela é o nosso ticket de certeza. Então, a esperança é nos termos de a esperança naquilo que eu sei que vai acontecer, é uma certeza. Então, tudo isso, os sofrimentos, eles vão nos trazer essas três coisas. Perseverança, que é o quê? Foco, um caráter aprovado no meio dos nossos testes. E, em terceiro lugar, perseverança, que é uma certeza e não um pensamento positivo. Então, os sofrimentos têm um efeito reverso no crente. Por que eles têm um efeito reverso no crente? Porque muitas vezes, gente, e note que eu coloquei propositadamente no crente. No crente. Porque muitas vezes o que acontece quando pessoas que estão na igreja passam por sofrimentos? O que acontece com elas? Elas vão embora. Por quê? Porque elas estão passando por sofrimentos. E na teologia delas, no entendimento delas, uma vez que eu estou na igreja, eu não posso passar por sofrimentos. Não, Rodrigo, eu venho aqui, eu dou o dízimo, eu canto aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não posso passar pelos sofrimentos. E aí, quando os sofrimentos vêm, a teologia dela é provada. E a teologia não resiste ao teste do sofrimento. A nossa teologia sempre é provada nos sofrimentos. A nossa teologia é provada no meio dos sofrimentos por causa disso. Porque ali nós descobrimos aonde está a nossa fé. É ali que, gente, é o sofrimento que revela quem é o nosso Deus. Essas pessoas que saem no meio dos sofrimentos,
E vira e mexe, o que você escuta é isso. Eu saí porque Deus permitiu que isso aqui acontecesse. Ou porque Deus fez isso acontecer. Ou Deus ele permite, ou Deus ele mandou fazer. Então eu não posso ficar lá. Se Deus me permitiu fazer isso, eu não tenho por que ficar lá. Consequentemente, o Deus dessa pessoa não é o Senhor. Era isso que ele perdeu. Era isso que ele desejava tanto, ao ponto de não querer ter um relacionamento mais com o Senhor, porque ele perdeu isso. Essa é a diferença. Então, essa justificação pela fé, quando ela está colocada no Senhor, nós somos justificados pela fé, porque todo o argumento dele que ele está trazendo até aqui agora, é que nós somos justificados pela fé. Não existe o quê? Em nós. Não é uma coisa nossa, é Deus quem nos justifica em Cristo Jesus pela fé. E isso exclui toda a nossa confiança no quê? Em nós mesmos. Porque se nossa esperança, se a nossa confiança estiver em nós, no nosso trabalho, em quem nós somos, na nossa performance, na nossa atuação, isso vai trazer algumas coisas. O que vai trazer no meio dos nossos sofrimentos? Se no meio dos nossos sofrimentos, a nossa justificação, o nosso orgulho, a nossa confiança está em nós, o que os sofrimentos vão fazer? Eles vão trazer desespero. A pessoa que confia em si mesmo para a sua justificação, a pessoa que confia em si mesmo, ela, no meio dos seus sofrimentos, ela vai passar por desespero. Segundo lugar, falta de confiança. Porque se existe alguma coisa que está em mim, no meio dos meus sofrimentos, se a confiança sou eu, se a confiança é a força do meu braço, se a confiança sou o que eu faço, o que eu tenho, e os sofrimentos. Aliás, o que é sofrimento? Sofrimento é quando é tirado de nós tudo aquilo que nós apreciamos, tudo aquilo que nós amamos. Vou te dar um exemplo. É uma aspas na minha pregação isso. Vamos supor que você mora aqui nos Estados Unidos. E de repente, você perde seu carro, o seu emprego, e você fica vivendo sobre a ajuda da igreja. A igreja tem que te dar a cesta básica para você conseguir sobreviver. E aí você cai num desespero tão grande, que você chega a pensar em suicídio, porque você tinha muito dinheiro. Agora essa mesma realidade, vamos supor que você é uma pessoa que vive num país de terceiro mundo, num país muito pobre. E a pessoa, ela perde ali o pouco que ela tinha, e ela precisa de ajuda das pessoas. A vida dela vai acabar por causa disso? Por quê? Porque aquela pessoa que tinha muito, aonde estava o coração dela? Nas suas riquezas, naquilo que ela tinha. É por isso que quando ela perde tudo que ela tem, ela não consegue suportar isso. É por isso que muitas pessoas que são muito ricas se matam depois que perdem tudo que têm. Porque como que eu posso viver sem dinheiro? Tudo que elas têm é dinheiro, elas não têm mais nada. Se você tirar o dinheiro delas, acabou a vida delas, porque o Deus delas morreu ou foi tirado delas. Enquanto para outras pessoas, então você entende essa realidade? O que talvez para você seja um sofrimento gigantesco, para outras pessoas não é. Para algumas pessoas não me afeta. Agora eu vou ter que andar de ônibus. Nossa, eu não tenho mais um carro, perdi meu carro, vou ter que andar de ônibus. Para algumas pessoas isso afeta, para outras não. Então, sofrimento, gente, é uma coisa relativa. É relativo. Depende de onde está o seu coração. E aí vai te trazer desespero, falta de confiança, tristeza ou culpa. Então Paulo antecipa possíveis, aí a partir do versículo 5, Paulo vai antecipar possíveis objeções ao que ele está falando. Então, ele basicamente, nosso argumento até agora tem falado que os sofrimentos, ele vai nos trazer isso, perseverança, caráter aprovado e esperança. E aí, no versículo 5, ele vai falar, mas como que eu posso saber? Ele vai
a partir do versículo 5 até o versículo 10, ele vai nos fazer o quê? Ele vai nos mostrar responder possíveis objeções. Três possíveis objeções. Como que eu posso ter certeza dessa glória futura? Como que eu posso ter certeza que essa glória futura não é um pensamento positivo? Como que eu posso ter certeza disso? Segundo lugar, como que eu sei que isso não é apenas pensamento positivo? Isso que eu acabei de falar. Como que eu sei? Qual que é a garantia que eu tenho disso tudo? E aí, em terceiro lugar, como que eu sei que isso é verdade? Tá, Rodrigo, tudo que você falou aí, passar pelos sofrimentos dessa maneira, eu quero para a minha vida. Como que eu faço isso? Como que isso é verdade? Como que eu me aproprio disso? Como que eu sei que isso pode se tornar realidade na minha vida? Como que eu sei que eu vou passar por essas coisas? E aí ele vai dar para nós duas maneiras. Uma é subjetiva, ou ele vai dar duas respostas para essas questões. A primeira, ela é subjetiva. O que é uma coisa subjetiva? É aquilo que você não pode medir, tocar, pegar. Ele é subjetivo. E a segunda resposta é uma coisa objetiva, é um fato, uma realidade. A primeira, então, a subjetividade disso tudo, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como que eu sei que isso aqui é verdade? Essa é a pergunta. Como que eu sei que tudo isso aqui é verdade? Como que eu me aproprio disso? Como que eu sei que isso aqui vai se tornar de fato na minha vida realidade? Como? Porque Deus nos deu o Espírito Santo de Deus para habitarmos em nós. E todos nós aqui, eu creio que todos aqui já tiveram essa experiência de você estar passando por um momento de sofrimento e você internamente, você escuta a voz do Senhor. E é Deus te confirmando. E aí, de repente, uma paz que você não tinha inunda o seu coração. De que a certeza de que você pertence a Ele. De que você é dEle. De que Ele está com você no meio dos seus sofrimentos. Gente, isso ninguém toca, isso ninguém mede, isso é seu. Como então, o apóstolo Paulo, como é que eu posso ter certeza dessas coisas? Porque o Espírito Santo habita em nós. E a Ele é a nossa certeza. É essa fonte de força no momento de dificuldade. É Ele. A presença do Espírito Santo. E em segundo lugar, o que é a parte objetiva? A parte objetiva vai do versículo 6 ao versículo 9. Leia comigo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Qual que é a prova de que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade? A prova é de que quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos em guerra com Deus, Deus nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Quando nós éramos pecadores, se quando nós tínhamos inimizade com Deus, se quando nós estávamos nesse estado de guerra com Deus, Deus nos entregou Cristo, o que Ele não vai fazer agora que somos filhos? O que Ele não vai fazer agora que pertencemos a Ele? O que Ele não vai fazer agora se Cristo, com a sua morte, nos comprou? Se Cristo com a sua morte nos justifica, paga pelos nossos pecados, o que Cristo não vai fazer agora que Ele vive para sempre? Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa garantia. Nunca esteve nas nossas mãos, nunca foi nosso esforço, é Deus, é Ele é nossa certeza. E se Ele nos deu Cristo quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora. Então a alegria, versículo 11, ele diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a redenção.
reconciliação. A marca do crente, finalmente, é a alegria. Para finalizar, a marca do crente é a alegria. E essa palavra aqui, não apenas isso, mas também nos gloriamos. Eu não sei como que está a sua versão, mas se você for olhar outras versões dessa palavra, você vai encontrar outras traduções aí. Uma possível tradução para essa palavra, e a mais usada no Novo Testamento, é: nós nos orgulhamos. É se orgulhar. Outra possível tradução é se alegrar. Nós nos alegramos. Não apenas isso, mas nós também nos alegramos em Deus. Qual que é a marca do cristão? A marca do cristão é se alegrar em Deus. Quando a sua alegria está colocada no Senhor e em mais nada. Por quê? Porque por causa de tudo isso que eu venho falando até agora. Se a minha alegria, se a minha confiança, se a minha justificação está em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, a minha alegria está em constante perigo de ser tirada de mim. Isso vai me tornar uma pessoa o quê? Defensiva. Porque a qualquer ameaça da minha justificação, da minha alegria, da minha confiança ser tirada de mim, eu vou ficar na defensiva. A qualquer mínima ameaça daquilo que eu amo, que é o meu Deus, que é aquilo que me dá propósito na vida, a qualquer ameaça daquilo ser tirado, eu vou entrar em defensiva. Eu vou viver em medo, por causa que eu posso perder isso a qualquer momento. Então eu vou viver apavorado por causa dos sofrimentos. Por quê? Porque os sofrimentos podem vir e me tirar isso. Agora, por que nós nos gloriamos? Por que nós nos alegramos? Por que nós nos orgulhamos em Deus? E isso nos traz uma grande alegria. E essa é a marca do cristão. Como que isso é uma marca do cristão? Aliás, essa é a marca do cristão. Se alegrar nos meios dos sofrimentos. Como? Porque no meio dos nossos sofrimentos, quando tudo é retirado, só fica Ele. Só Ele. E quando só fica Ele, ali então é revelado quem é o nosso Deus. E o cristão tem a capacidade, o crente, aquele que foi testado, aprovado, aquele que agora chega no meio, que passa pelo meio dos sofrimentos, e passa, e talvez não passa sorrindo e dando risada, mas ele consegue se alegrar no Senhor no meio dos seus sofrimentos. Por quê? Porque ele sabe uma coisa: ó morte, aonde está o seu arguilhão? Morte, aonde está o teu poder de ferir? Porque esse é o nosso maior pavor na vida, a morte. O cristão é aquele que é capaz de olhar para a morte e dizer: venha, porque o mais baixo que você me levar, mais alto o Senhor vai me glorificar. Essa é a nossa esperança. Agora, se a minha esperança, se a minha glória é qualquer outra coisa que não o Senhor, você não tem capacidade de passar pelos sofrimentos com essa perspectiva e com essa alegria. Não tem. Vai vir os sofrimentos, e os sofrimentos vão nos arrastar de um lado para o outro. Agora, se Ele é nossa alegria, se Ele é nosso orgulho, quem pode nos separar de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça para viver dessa maneira que nós acabamos, ó Deus, de estudar aqui na sua palavra, perseverando no meio dos sofrimentos, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, tendo foco no Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso em nós. Enche-nos, ó Deus. Enche-nos com essa perseverança, com esse caráter aprovado, com essa esperança, que é capaz de passar por tudo isso e olhar para o Senhor e se alegrar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.